Boa tarde. Tudo bem com vocês? A esfirra viralizou. Nossa, que esfirra boa, viu? Temos uma oportunidade hoje à tarde. Esta é a minha última colocação com vocês. Então podemos dizer como o caracol e a tartaruga. De um lado vinha o caracol e do outro lado vinha a tartaruga. Chegaram no trevo e pum, se bateram, veio o Siachi, pegou a senhora tartaruga, a colocou na hamaca e lhe perguntou o médico: senhora tartaruga, poderia narrar para nós os fatos, o que aconteceu? E a tartaruga respondeu: olha, tudo aconteceu rápido demais, não lembro de nada, né? Alguém poderia dizer, tudo aconteceu rápido demais. Passaram estes 2 dias voando, viu? O número de perguntas, Padre Fabrício, é deste tamanho, viu? Esta noite tenho que trabalhar. Eu que pensei que esta noite eu ia ver o luar, né? A lua vai me ver a mim, né? Trabalhando. Que coisa, que quantidade de perguntas. Vocês são muito bons para perguntar, hein? Ai, será que eu tenho condições, digo eu a mim mesmo, não? Não penso que não, mas tudo bem. As perguntas são muito boas, viu? Obrigado a todos os que perguntaram, porque as perguntas são ótimas. Só que são... Acho que poderíamos fazer outra sessão. Bem, tinha um cara que foi no psiquiatra e falou para o psiquiatra: olha, eu tenho um problema muito sério. Eu escuto vozes. Você poderia tratar esse problema para mim? E o psiquiatra falou: sim, claro, vamos tratar este tratamento. Custa R$50.000 o tratamento. O cara olhou a conta, o orçamento e falou: ixi, eu prefiro continuar a ouvir essas vozes, viu? Antes de pagar. Nós pagamos um preço muito alto com as nossas patologias. Patos, doença. Logos, estudo. As nossas patologias, se não são trabalhadas, vão deixar um buracão imenso em volta de nós. As nossas patologias correspondem a 3 dimensões. Todas elas as estudo desde o âmbito moral. Eu não, já o disse, não sou psicólogo, eu sou moralista. Então, todas vou trabalhá-las à luz de um grande chamado Sándor Ferencik e de outro grande chamado Servas Pinkers. Um moralista e o outro um psicoanalista. Na dimensão afetiva de cada um de nós, emergem 2 sentimentos muito fortes: o amor e o medo. Constantemente. E Freud foi muito específico nesse campo. O ego e o superego. O elo e o outro elo. Em nós se dá toda uma proporção que, querendo ou não querendo, se torna uma norma de vida. Quando estamos pequenininhos, a mãe e o pai, que são pessoas significativas, dizem para a gente: respeita isso, isso não é teu. Traz isso, por favor, leva isto, cuidado com isto. A norma dá um significado à luz da pessoa. Tanto assim, por exemplo, que a mãe e o pai vão dando a conhecer algumas regras que estão estabelecidas em casa. Não são regras definitivas, mas são regras estabelecidas. Por isso, o medo é aquilo que nós devemos trabalhar, porque muitos de nós temos a dimensão ainda da imposição, da punição. Deus vai me castigar. Que drama tão sério! Tem muita gente ainda que está convencida de que Deus vai castigá-la. Deus vai me punir. Deus vai acabar comigo. Esse medo
pode entrar no âmbito moral de duas formas. Por exemplo, o abandono. Estou abandonado. Tem muitas pessoas com 50 anos que se sentem abandonadas e você está do lado delas. Mas a pessoa está tão fragilizada pela punição que diz: ninguém gosta de mim. Ainda padece do fenômeno da adolescência. Ninguém gosta de mim. Eu sou o mais feio de todos. Sabe aquela dona de casa que faz aquele almoço gostoso, serve o almoço e diz: não ficou bom. Que é o que está querendo? Ser punida. Muitos de nós procuramos punições. Impressionante. Tem padre que pergunta para o povo: vocês gostaram da minha homilia? E o povo responde: amamos. Que entenderam? Nada. Professores que vivem procurando um status a partir da punição dos alunos. Maridos que vivem procurando um status a partir da punição da sua mulher. Ou vice-versa. E como brincava ontem, pais que não têm a coragem de confrontar a punição que os filhos colocam. Pai, ou você faz isto, ou não gosto mais de você. Engraçado. Essa punição fica no meio de uma dimensão que aborda as nossas imposições. Uma moral imposta é tudo menos uma moral cristã. Porque Cristo é uma oferta. Cristo não é uma imposição. Cristo é uma oferta. E a oferta significa escolha, opção. Você não pode chegar e dizer: Cristo me impôs, porque não é uma moral católica, é tudo menos isso. Aí se misturam alguns sentimentos muito fortes: amor e medo. Quem já teve medo, diga eu. Quem já amou, diga eu. Beleza. E quem já teve medo de amar, diga eu. Quem já teve medo de ser amado ou amada, diga eu. Já mudou, já não são tantas vozes. Por quê? Porque as escolhas são fortíssimas. As escolhas são muito fortes. Então a patologia pode nascer dessa imposição. Cadê a sua amiga? Ficou dormindo lá? Que vergonha, não veio a minha última palestra. A irmã, que tipo de irmã você tem? Cadê a tua irmã? Diz o texto bíblico. Deve estar lá roncando, hein? Que vergonha. Oh, meu Deus do céu, tá vendo? Aí as duas sempre estavam. Ela se sentiu incomodada com algo que eu disse hoje de manhã. Porque ela ficou vermelha, viu? Eu vi. Eu não vou dizer o que ela falou para a outra, porque fica feio aqui, hein? Bom. Aí emerge o primeiro passo para ir superando as patologias. E isto é belíssimo em Sándor Ferencik, porque Ferencik vai trabalhar a simpatia como o primeiro elemento da abordagem humana do consciente sensível. Muitas coisas me são simpáticas. Por exemplo, coloco aqui: eu me comovo com os estados afetivos alheios. Deus me deu a graça das minhas sobrinhas. Eu não tive irmãs, mas tive primas e sobrinhas. E uma delas eu liguei no Natal passado. Tudo bem, Manuela? Como estás? Oi, tio, que bom. Você quer que eu leve alguma coisa para você de presente de Natal? Quero. Que presente? Você. Venha logo. Sentimentos alheios de simpatia. Você jamais vai me dizer uma coisa dessas porque você tem uma estrutura totalmente anacrônica. Você pode dizer: quando a gente... Caduca, adorei, caduca. Você é um caduco, né? Oi? Traduz. O caduco sou eu. Ai. Beleza. Sentimentos alheios anacrônicos e diacrônicos.
Anacronia significa fora de todo contexto lógico. Você tem adultos que chegam e dizem: ai, Padre Rafael, quando a gente vai se encontrar para um churrasco, para um almoço, a gente vai se ver. Isso é anacrônico, porque nunca vamos nos ver, jamais. O adulto muitas vezes chora por coisas que nem devia chorar. E você pergunta: por que está chorando? Não sei. Isso é anacronismo. A criança jamais. A criança vai mostrar sempre o seu sentimento mais inocente e diáfano. Estou chorando porque sinto tristeza, porque sinto alegria, porque isso me é simpático. Aqui é um ponto essencial, porque aqui nasce moralmente o primeiro dos sentimentos morais. Todos juntos, 1, 2, 3. Não ouvi. Olha a cena. Olha a cena. Presta atenção. Templo de Jerusalém. Templo. Tudo bonitinho. Puro. Puro. Bem puro. De repente, uma mancha horrível. Uma prostituta. Aliás, uma mulher surpreendida em flagrante adultério. Sem dúvida nenhuma, um dos que estava em volta dela trouxe ela para cá. Aqui estava ele rezando. E lhe fazem virar e lhe dizem: esta mulher foi surpreendida em adultério. Dinos uma coisa. A tua proposta é a mesma de Moisés? E o verbo diz: inclinando-se, ficando no mesmo nível da mulher, começou a escrever. A mudança da compaixão de lá para cá é total. Lá nesse ambiente eu podia ficar sozinho rezando para meu pai. Mas agora vocês me trazem ela para que eu não faça uma avaliação dela. Jesus faz uma avaliação deles. Com a mesma compaixão com que trata a mulher, trata os fariseus hipócritas. O problema dos hipócritas é que jamais sentem compaixão. Jamais. Um hipócrita nunca se compadece. Porque para o hipócrita, o fundamental é o legal, rigorismo, tuciorismo. Mas este sentimento de compaixão vai, através da simpatia, mobilizar desde a formação da criança. Para vocês três que me fizeram essa pergunta ontem, estou respondendo. Desde o início da nossa vida, vai movimentando sentimentos, afeições que moralmente vão nos dando uma luz e um panorama completamente novo. Então eu sinto compaixão pelo outro. Me dói o que está acontecendo com o outro. Essa realidade toda junta é aquela que vai gerar pela primeira vez um dos problemas mais fortes a enfrentar nas patologias morais. Tem muita gente desinteressada. Me perdoem, mas aí ninguém pode fazer absolutamente nada. Essa patologia se chama indiferença. Quando uma pessoa perde o autointeresse por si, essa pessoa é completamente indiferente. E a indiferença vem abordada em situações muito preocupantes. Primeiro, atenção na ideia do merecimento. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que patologia tão séria, viu? Gente que pensa como pensavam os jansenistas. Se Deus me chamou, eu tenho que merecer uma posição muito boa. Impossível que não. Foi Deus quem me chamou. Eu tenho que viver muito bem. Eu tenho que ter todas as condições para viver.
Cuidado com essa quantidade de automerecimentos que vão se fundando de forma subterfúgia e, o que é mais perigoso, patologicamente. Eu sou o coitado, por exemplo. Então eu procuro vítimas para que me digam que eu sou o coitado. Eu sou o intelectual. Eu procuro vítimas para que me coloquem no ponto intelectual. Eu vou dizer uma coisa que vai incomodar a muitos de vocês, mas não estou interessado em que me convidem mais tempo. Esta teve boa para mim e para vocês, tá? Cuidado com os popstar. Cuidado. Os holofotes queimam. Os holofotes queimam demais. O padre vitrine, a irmã vitrine, o leigo vitrine. Gravíssimo. Porque patologicamente estão atrás do merecimento. Isto daqui. Ai, ninguém me reconheceu. Então, eu fiz este salão paroquial. Gente, poderiam ter colocado uma placa grandíssima aqui com meu nome. Gente, eu sempre que chega todo mundo em casa, encontra aquele almocinho quente, gostoso. Nunca disseram para mim que eu sou o melhor ou a melhor cozinheira. Gente, vocês percebem que o banheiro está uma beleza. Eu lavei. Tem gente que diz, eu lavei, eu limpei, eu organizei, blá, blá, blá. Todo esse tipo de coisas, não? Na vida comunitária, tudo isso acontece. Durante 7 anos no Seminário Maior de Bogotá, eu tive um privilégio. Não sei por quê. Só limpar banheiros, viu? Em poucas palavras, eu conheci todo o sistema digestivo do seminário, viu? Impressionante. Nunca me colocaram em nada diferente. Lavar banheiros. 7 anos lavando banheiros. Não tenho placa, viu? Mas poderia ter feito disso um merecimento. E ninguém me reconhece. E as pessoas montam grupos de pessoas que procuram esse merecimento. Sabem por quê? Porque remete à ideia do direito. É um direito meu ser reconhecido. Que tristeza uma moral cristã assim. Sandor Ferencik vai dizer que o campo da patologia é a falta de confiança. Desde crianças aprendemos a confiar. A confiança pode ter muitas metáforas, mas há uma metáfora muito forte. Você vai num lago a pescar, solta a rede, a isca, pega o peixe, traz o peixe para si, mas o peixe é mais forte, se solta de você e cai de novo no mesmo lago. Pesque o mesmo peixe. A confiança é mais ou menos assim. As nossas patologias, todas as nossas patologias morais, correspondem a uma desconfiança. Eu não confio em ti, então eu não vou me dar a conhecer. Porque desde crianças nós fazemos um processo belíssimo. Qual? Nós prometemos e cumprimos. Ou prometemos e não cumprimos. Quem é pai de criança e me está ouvindo entende melhor do que eu que não tenho filhos. Se você se comportar bem, o papai vai levar você no parque, na praça. A criança se comporta bem, olha com olhos de decepção e diz, e a praça? Outro dia, não confio mais em ti. Você me decepcionou. E esse mundo de patologias de decepção é um mundo muito forte. Porque as patologias não correspondem ao dever, correspondem à confiança. Quando eu supero as minhas decepções, eu supero com elas as minhas patologias. Vou colocar uma patologia muito frequente no clero. Não sei se nas comunidades de vida de nova vida ou de vida nova acontece o mesmo, mas no clero nós temos muito presente essa patologia.
os ciúmes clericais, a inveja clerical, né? Então, um padre que canta muito bem é invejado por aqueles que não cantamos nada bem. Deixa o outro cantar, deixa o outro ser feliz, deixa o outro se promover com o seu canto e ajude esse outro a crescer no canto. Mas você não pode pensar que pode se submeter ao desejo do outro só para superar o outro. Então eu me torno amigo do padre Pilim Pilim para que ele me promova e me torne um cantor. E saio eu lá no meio do meu público e digo: você não tem nem natureza nem capacidade para cantar. Você foi promovido. Patológico. Patológico. Isso é indistintamente no feminino e no masculino. Por uma razão essencial. Porque essa simpatia que nós sentimos pode cair na desconfiança total, no vazio total. E você vai tendo umas invejas e cada vez mais invejas e cada vez mais desejos e cada vez mais problemas. Dizem que quando as irmãs vão me odiar, mas esta é uma piada muito boa, irmãs, hein? As irmãs sentadas todas no mosteiro, não? Para colocar o azeite de oliva em cima da salada, não? Então chegava aí, Kyrie eleison, essa era a medida do azeite. Quando chegava na superiora, Kyrie, que coisa boa, hein? Todo mundo queria ser superiora. Impressionante. Tem gente que não sabe fazer parte da equipe. Tem que ser sempre o primeiro. E diz às vezes: nossa, quantos foi que votaram em mim? Olha, não preste atenção, mas você não passou. Eu amo profundamente isso. Quando alguém vem e nos abaixa. Quando nós ficamos um pouquinho mais como João Batista, se ocultando e desaparecendo. Aí as nossas patologias podem começar a ser trabalhadas. Porque sempre queremos estar por cima do outro. Impressionante. E isso vem de lá, desse desejo profundo. Há algumas pesquisas que me chamam a atenção dentro do ambiente religioso, feitas pelo grande Gaston de Messerville. Tem gente que morre de medo de ser destituída. Ai, terminei o tempo e agora eu vou te pagar para que você faça uma campanha em meu favor. Me promova. Tem gente que não sabe que são pouco dignos de confiança. Que quando você chega na comunidade, todos se perguntam: quando será que está voltando para lá? Que não fique muito tempo aqui, hein? Sabe quando você chega na casa de alguém e diz: e daí? Quando você está indo embora? Mais ou menos assim. Eu dizia para os seminaristas, quando o povo começa a perguntar: padre, o senhor depois daqui para onde vai? O povo está te dando o melhor sinaleiro. Cai fora, rapaz. Cai fora. O grande Dom Albano Cavalim dizia que numa cidadezinha onde era o bispo, chegou um grupo de gente e trouxe 5.000 assinaturas pedindo para ele que não tirassem o padre. Senhor bispo, aqui tem 5.000 assinaturas pedindo para que o padre fique nesta paróquia. Dom Albano abriu uma gaveta, levantou outros papéis e falou: e aqui tem 20.000 assinaturas pedindo para que ele saia. Grave. A patologia mais forte é quando você não trabalha o seu lugar de autoridade. E aqui tem gente com muita autoridade. Cuidado, viu? Estou falando para mim. Eu tenho uma frustração muito grande, gente. Eu sempre sonhei com ser monsenhor.
Ocupei o lugar da catedral, que você era pároco da catedral, cura da catedral, e recebia o título de Monsenhor. E não é que o Papa Francisco acaba com os títulos. Que decepção tão grande, viu? Meu Deus do céu. Gente, estou tão frustrado, meu Deus. Nossa, que tristeza, viu? Como muitos de nós somos patologicamente desagradáveis. Se alguém mexe no nosso poder, se alguém pede para nós sairmos, nós entramos em conflito. E essa patologia é aquela que nos leva a perder a confiança e a que os outros percam a confiança em nós. Nada mais nem nada menos que o grande discípulo de Ferenczi, que é Gustave Gardéregev, a maior autoridade em psiquiatria hoje na França, diz: uma pessoa supera a sua patologia quando ela sabe sair de cena, quando sabe que chegou o momento de partir, quando ela não precisa mais de autojustificativas para ficar, ou muito menos para poder dominar esse círculo moral que a ela lhe pertence. Isso é muito grave. Isto é aplicado até para a nossa vida na sexualidade. Eu disse aqui para os noivos o ano passado e este ano para as pessoas que vieram ao encontro da Humane Vitae. Nós não podemos jamais subjugar alguém vendendo o nosso carinho, os nossos afetos e o nosso corpo. A teologia do corpo nasce aí, na liberdade que eu tenho de expressar o que eu sinto por você. Eu não gosto de você e gosto de você. Ótimo, convivemos na mesma casa, partilhamos o mesmo ambiente, mas eu não tenho o mesmo nível de confiança contigo, e isso não é anticristão. Agora, não crie patologias fazendo a vida impossível daquele que você não gosta. Isso sim é terrível. Terrível, é angustiante. Alguns pontos para resumir este trabalho tão bem feito por Ferenczi. Na fase do despertar do senso moral, comparecerá sempre o medo e o amor. Mas muito cuidado, é importante trabalhar a autoconfiança, o autointeresse e a capacidade de você se dar a conhecer. Os que são formadores na etapa inicial nas suas comunidades, aproveitem muito a espontaneidade do formando. É uma beleza. É uma beleza. Não coarte a liberdade do formando que está iniciando o problema ou iniciando o conflito. Sinta um pouquinho essa pessoa para ver como ela sabe lidar com essas realidades. Isso é muito importante para todos nós, em todas as nossas dimensões, porque isso vai gerar a possibilidade de você mostrar-se tal e como você é. Isso é para mim essencial no processo da eliminação da patologia. Tem muita gente que não é tímida, tem muita gente que não é reservada, tem muita gente que tem uma patologia chamada calculadora. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Eu não tenho medo dos tímidos, eu não tenho medo dos silenciosos, eu tenho pânico dos calculadores. Hoje eu dou 2 passos, amanhã dou 2 para este lado e depois de amanhã para este lado. Tudo friamente calculado. Isso é grave. Isso é grave. Nas relações entre casais e entre noivos e namorados é muito frequente encontrar isso. É muito frequente. Eu vou te colocar à prova, né? Mais ou menos assim. Eu quero saber o que você está fazendo. Hoje muitos casais têm o mesmo WhatsApp. Isso me parece gravíssimo. Gravíssimo. Que você não tenha direito à sua intimidade. E tem gente que se mete a fuçar. Aí nasce uma patologia muito forte. Voyeurismo.
Tem gente que vive atenta à vida dos outros. A porteira do meu prédio sabe que eu estou aqui, viu? Impressionante. Ela tem um jeito de tirar dos seus lábios para onde você vai. Meu Deus do céu. Eu digo, esta me domina, viu? E um dia falei com os vigários, e um dos vigários falou, padre, pior que comigo é assim também. Falei, que mulher metida, hein? Que mulher metida. Mas ela chega com uma sutilidade, e ela sempre começa a conversa. O senhor viu? Não, não vi. Pois eu vi, e vou te contar o que eu vi. Voyeurista. Nada mais triste que encontrar a patologia do voyeurismo na vida religiosa, na vida consagrada e na vida eclesial. Gente metida na vida da gente. Quer saber onde você estava e com quem você estava e o que estava fazendo? Impressionante. Os níveis de desenvolvimento precoce na vida consagrada nascem em pessoas que não têm pudor perante a vida do outro. Eu tenho direito a ser eu, sim. E os outros têm direito a saber quem sou eu, sim. Mas existe um princípio que é o princípio da intimidade moral. Minha vida eu não vou expô-la para todo mundo. Jamais. Jamais. Eu sei de uma comunidade de vida do planeta Júpiter, onde os membros se confessam publicamente. Gravíssimo. Gravíssimo. Moralmente é uma patologia. Imagina o superior de uma comunidade lendo a carta que eu recebo da Colômbia. Invasão da privacidade. Lendo os meus e-mails. Não confia nem na minha correspondência privada. Que é isto, meu Deus? Em que patamar nos encontramos em pleno século XXI com o personalismo cristão, com toda a força de um Emmanuel Mounier? Tenho direito à minha intimidade, e se você não confia na minha intimidade, pois o problema é teu, não é meu. Eu dizia para os seminaristas o outro dia, a minha fisioterapeuta não me cobra um tostão. E ela que me tem assim bonitão, não me tem ainda corcunda, hein? E eu pensei, vou agradecer ela, já que não me cobra nada, convidando ela a jantar. E para que não ficasse tão feio, convidei ela e a mãe, porque ela é solteira. E fomos jantar. De repente, acho que a mãe foi fazer xixi, como todo ser humano, não? E ficamos, ela, a minha fisioterapeuta e eu, felizes da vida. Quando chegou o domingo, saí na porta a cumprimentar e veio um cara, ministro da Eucaristia, que desgraça. E me diz, nossa, que mulherão que estava com o senhor jantando na cesta, hein? Eu pensei, mulherão na cesta? Ai, meu Deus, será que o meu espírito saiu e eu não percebi? Até eu lembrar, Eliane, minha fisioterapeuta. Ah, não se preocupe. Eu fiquei, não, este cara não me pode estar colocando Eliane na minha cama. Gente do céu, é minha amiga. Parecesse que eu não tivesse nem direito a ter intimidade na minha amizade, porque a sociedade patológica, obsessiva, determina com quem eu devo falar e com quem não devo falar. Tá louco? Eu não aceito e me rebelo contra um estilo de vida assim. Se eu não tenho direito a levar a simpatia do outro, que necessidade e que estilo de confiança eu vou ter com os meus fiéis? É nulo. É nulo. Não se diga mentiras. Se o seu processo formativo impede os seus formandos de viver na intimidade deles, na sua comunidade há uma patologia social gravíssima chamada voyeurismo.
invasão da intimidade do ser humano. O meu bispo sabe que estou aqui. Agora, ele não tem por que saber até do peixe que comi ontem ou do pão que me deram hoje. Imagina, pelo amor de Deus. Tem gente que é incapaz de respeitar o valor da intimidade do outro e patologicamente é completamente doente a nível social. Está sabendo a última? Não, e não quero sabê-lo. Sabe o que aconteceu com fulano de tal? Não, não estou interessado em sabê-lo. Trabalhe isso em você, viu? Sobretudo se você tem a tendência a viver enfiado na vida dos outros. Liberte-se dessa patologia. Essa patologia vai, em vez de me ajudar, vai deixar do lado, por exemplo, o fato mais belo que trabalhei hoje de manhã, ser solidário. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Que coisa mais bela. Estão falando mal do padre Rafael. Eu vou fazer um bolinho, que eu sei que ele gosta do bolo de sardinha, bem gostoso. Padre, fiz este bolo de sardinha para o Senhor. Que coisa gostosa. Isso não é aparência, isso não é falsidade, isso é solidariedade. Estão dizendo por aí que você é assim, assim, assado. Venha, vamos caminhar os dois juntos uma tarde bem gostoso e vamos tratar de temas super bons. Vamos sair desse negócio aí que estão falando de ti. Isso não me importa porque eu te amo tal e como você é. Você faz parte da minha comunidade. Eu te conheço. E não tenho por que entrar em discussões. Que coisa mais bela quando você encontra pessoas livres que se relacionam com você em liberdade. Em liberdade. Não existe melhor do que isso, porque a comunidade vai crescer como numa referência imensa de autoridade própria. Aqui nós não nos mordemos, aqui nós nos falamos. Esse é o ideal, mas para atingir esse ideal, você tem que suprimir essas patologias morais tão sérias que há em você. Tem que suprimi-las e tem que trabalhá-las muito fortes. Por quê? Porque chega a fase posterior, a autonomia moral. Que coisa mais bela. Tem uma canção lindíssima aqui da canção nova que eu quero que cante no dia dos meus 25 anos de padre daqui a 4 anos. Quero transformar numa canção. Eu gosto dessa canção. Vamos lá, como é que é? Que beleza. Entraste. Sem teu amor, nada. Tudo me pedistes. Hoje eu sou feliz assim. Sabem que essa canção mexe muito comigo? Quando eu estava vindo para o Brasil, um formador do seminário onde eu me formava, falou para os outros formadores: eu acho que ele está indo para fugir de alguma coisa. Deve estar escondendo algo, porque Rafael é uma pessoa muito controvertida aqui no seminário. Deixar Colômbia, hein? Ixi, Maria Santíssima. Depois eu fiquei sabendo, segundo ele, o que estava eu deixando. E eu escutei essa música lá em 96, mexeu muito comigo. E eu pensei, se Deus me der a graça de chegar aos 25 anos de padre, esse vai ser o hino de entrada. Tudo me pediste, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Hoje eu sou feliz. Que coisa boa, hein? Sem importar-se no que as outras pessoas estão pensando da gente, tá? A autonomia moral na fé
é fundamental, porque ela é a etapa posterior a tudo. Quando você trabalha essa autonomia, então você começa um processo de assimilação. Que coisa mais linda! Que coisa mais linda quando você encontra um formando que inicia um processo feliz, sereno e tranquilo e chega para o formador e diz: sabe uma coisa? Eu não consigo superar esta etapa da minha vida. Eu ainda estou aqui empantanado. Eu aqui estou rodando a mesma roda. Como faço? E o formador diz de repente: não se preocupe. Sabe uma coisa? Eu passei pelo mesmo. Eu tive esse mesmo medo seu. Não vou lhe dizer como foi que eu superei, mas vou lhe dizer que eu passei pela mesma etapa. Então juntos podemos integrar, em primeiro lugar, a tua psique infantil. Como era que você era quando era criança? Faça um pouquinho essa avaliação. Depois, algo belíssimo. Vamos sair da superficialidade e vamos nos tornar mais profundos. Mais profundos. Vamos ver que o que está no superficial, que não é tão grave. E por último, você vai dar um passo maravilhoso. A tua identidade na personalidade moral vai deixar de ser criança para tornar-se adulto. Para tornar-se uma pessoa responsável moralmente. Para que você tenha sempre isso presente. Se as coisas caminham para lá, essa pessoa deslancha. Se não, essa pessoa vai se esconder cada vez mais. Eu tenho um exemplo claro e concreto. Claro e concreto. Quando nós nos acostumamos a dizer coisas que não são ao nosso respeito. Por exemplo, encontro muitas pessoas na vida sacerdotal e na vida religiosa e consagrada falando de si mesmas coisas que não são. Essa é uma tentação que nós temos. Cuidado. Filippo Neri, o melhor exemplo para evitar isso. São Filippo Neri dizia: Senhor, não te fies de Filipe. Por uma única razão. Eu o conheço muito bem e sei que vai te trair. Referindo-se a si mesmo. Isto é muito importante. Cuidado com colocar você no ponto mais alto, porque talvez o que você está espelhando não é aquilo que você é. E isso é muito preocupante hoje. Para mim, a beleza das novas comunidades de vida está no carisma. Belíssimos carismas têm vocês. Carismas maravilhosos. Mas a minha preocupação com as novas comunidades de vida é que estão muitas delas centradas na pessoa do fundador ou da fundadora. Gravíssimo. 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 Porque essa realidade tem que ser superada. Nós não podemos continuar sendo crianças, adolescentes e não entrar numa vida de amadurecimento. Todos vocês sabem o caso real e concreto de uma grande congregação no mundo inteiro, cujo fundador levava uma vida triple. Casado com uma mulher, se relacionava com outra mulher e, além disso, tinha problemas homoafetivos. A comunidade se espalancou, se arrebentou. Porque tudo estava montado em cima da pessoa do fundador. Essa realidade é muito delicada. É muito delicada. O meu fundador pode ser quem for. Ah, que bom, que maravilha, que beleza. O meu fundador às vezes é bruto, é chucra, tudo isso, toda a parte humana. Mas ele foi convocado por Deus para que juntos descobríssemos um carisma e crescêssemos. Quem não leu Gaudete de Exsultate tem que sair daqui disposto a lê-la já. Porque verdadeiramente é uma exortação única
sobre a veracidade moral daqueles que têm o espírito de fundação, daqueles que vivem essa realidade para alcançar uma identidade muito melhor. Aí está para mim o grande processo do desenvolvimento. Primeiro, o sentimento de confiança vai ser compensado pelo dever de ser uma pessoa também merecedora de confiança. Quando você confia, os outros confiam em você imediatamente. Isso é instantâneo. Você solta a confiança no outro, joga a confiança e o outro confia em você, sem medo nenhum. Sem medo nenhum. Porque para você o mais importante é saber que há alguém que confia na sua proposta. Em segundo lugar, o autointeresse pela recíproca, ou seja, pelo direito próprio e do outro. Então o outro percebe que o ambiente comunitário é igual para todos. Aqui nós não podemos cometer um pecado de justiça, viu? Cuidado com escolher os mais fracos para trabalhos mais pesados, como se fazia no medioevo. Tinha irmãos regulares e irmãos não tão regulares. Tinha muita gente que entrava na vida religiosa porque não tinha condições acadêmicas para serem exploradas e o colocavam como irmão servente. Isso não vale hoje. Não. Muito menos depois da crise Fidelis Laici, onde todos nós somos cidadãos com a mesma categoria. De repente, alguns têm mais capacidades para dirigir, nota 10. Outros têm mais capacidades para organizar e administrar, nota 10. Mas todos estamos chamados a oferecer a nossa capacidade a serviço do reino. E hoje uma pessoa me dizia aqui, depois de que terminamos de manhã, nós não podemos jamais negar nada mais nem nada menos que a graça é eficaz, a graça santificante e a graça operante. A graça age em nós, se nós permitimos que ela consiga agir. E em terceiro lugar, essa simpatia se sofistica, se torna mais sofisticada com uma das maiores virtudes, a generosidade. Como é bom encontrar uma pessoa generosa, magnânime, larga de alma. A magnanimidade, que coisa boa! Aqui estamos todos reunidos, aqui estamos trabalhando todos pelo mesmo interesse. Homens e mulheres novas para comunidades novas. Isso é generosidade. Então a gente não olha só para si. Olha quanta riqueza tem aqui. Quanta riqueza tem aqui. Como chama a comunidade de vocês? Magnífica. E a vossa? Canção Nova. E a vossa? Canção Nova. E a vossa? Canção Nova. E a tua? Também, meu Deus, e a tua? Ixi, outra. Irmãs, como chamam vocês? Carmelitas. E você? Canção Nova. E vocês? Betânia. Olha que riqueza. Olha que riqueza tão grande. Quantos carismas aqui reunidos. Que generosidade imensa para a igreja. Eu espero que muitos de vocês não fiquem olhando para si mesmos. Que tenham a coragem de olhar para os outros e sejam generosos. Generosos, magnânimes. A gente entende a magnanimidade como isso. Com Piaget, eu encontrei uma coisa lindíssima. O sujeito autônomo tem um medo terrível de decair aos próprios olhos. Que coisa mais bela. Eu tenho medo de eu decair. Eu, Rafael. Impressionante, gente. Eu tenho muito medo de decair diante de mim mesmo. Diante dos outros não tenho medo, mas diante de mim, sim. Você pode perder essa possibilidade. Você pode deixar de ser essa grande toquinha que você é hoje. E então começa...
Irmãos de rua, não, vou assistir melhor o outro sol. É assim que chama a novela? O segundo sol, não? Sei lá como que chama. Bom, beleza. A minha funcionária me conta todas as novelas, viu? Impressionante. Não, a nossa comunidade tinha como carisma a evangelização dos jovens, mas hoje a gente não encontra mais jovens. Decair diante dos próprios olhos. Que vergonha. A isso sí le tenho medo, viu, Luz Marina? Luz Marina? Como é seu nome? Marilena. Meu Deus, estou trocando o nome de todo mundo. Beleza, tá? Ótimo, tá? Meu Deus. Meu pai está com Alzheimer, eu também. Eu também, tá? Muito bem. Queridos amigos e amigas, Piaget não estava muito longe da nossa proposta. A maior patologia de todas é ter uma boa imagem de si mesmo. É achar que você é o bambambam no negócio e não indignar-se perante você mesmo com as suas problemáticas. Não sentir necessidade de quebrar essa boa imagem e passar uma imagem real. Este é um trabalho diário. Este é um trabalho constante. Indigne-se diante das suas patologias. Indigne-se diante da sua mediocridade. Indigne-se diante da sua superficialidade. Quando vem a vontade de bocejar e de perder a força pela evangelização, sinta-se indignado. Indignado. Eu não imagino um Francisco de Assis bocejando. Eu não imagino um São Vicente de Paulo bocejando. Eu não imagino uma Catarina de Sena bocejando. Eu acho que esses caras e essas mulheres entenderam que a sua imagem própria não lhes trazeria nenhuma fortaleza, a não ser diante de Cristo. Não descansarei até ver Cristo em mim. Essa compreensão paulina é belíssima para você sair desse desejo de ter atitudes e situações de desejá-las só para si mesmo, para si mesma. Quero tudo para mim. Não. Eu quero ser mais do que reconhecido. Não. Vamos dar um passo maior. Deixa que aqueles que te admiram por aquilo que tu és possam te reconhecer. Aí o giro é de 360 graus. Que coisa mais linda. Não sou eu quem me admiro a mim mesmo. É o outro que me reconhece. E é o outro que vê que eu tenho condições para poder responder a essas necessidades. Não existe patologia maior do que aquela de colocar-se no centro, de querer ser o centro das atenções. A única virtude que nos ilumina é a virtude da humildade. E olha lá, o grande teólogo suíço Urs von Balthasar dizia que a gente não pode pedir a virtude da humildade, porque vai que Deus lhe concede essa virtude e a gente sai todo feliz gritando por aí: sou humilde, sou humilde, sou humilde. A gente tem que ter muito cuidado para não se exaltar. Quem se exaltar será humilhado. Quem se humilhar será enaltecido. Tem gente que nos admira por aquilo que nós somos, sem esperar pagamento em troca. É a maior experiência de uma vida vivida em liberdade moral. Na autonomia, os valores e os sentimentos morais se integram na tua personalidade. Coisa mais linda.
E a partir dessa grande modificação entre os 8 e os 9 anos de idade, vão coincidir todos os psicólogos morais que há um desenvolvimento heterônomo. O outro começa a me importar. Começo a amar o outro. Já não procuro ser castigado e castigar. Já não consigo mais viver sem ser amado e amar. Se isso acontece com 8 ou 9 anos de idade, o que fazemos nós, velhos de mais de 40, procurando falsos amores? Há na vida religiosa, sacerdotal e consagrada tanta gente procurando falsos amores. Amores desnecessários. Amores que não são feitos em liberdade. Se isso aconteceu na primeira infância, por que trazê-lo para a vida adulta? Por quê? Pergunte-se. Eu tenho um falso amor? Eu estou à procura de falsos amores, que além de colocar um pano de água morna em cima da minha vida, só me trazem problemas. É engraçado, tem muita gente que procura amizades onde não tem que procurá-las. E a sua vida moral se espatifa. Se espatifa. Tem pessoas que têm intimidade com gente que não deveria tê-la. E então tudo cai. A essa realidade é aquilo que toda a linha de Kohlberg vai chamar de destruição do eu. O eu fica aniquilado. Hoje no intervalo veio uma moça que está aqui presente e está fazendo uma pós em Kohlberg. E eu dizia para ela, resgata Kohlberg no exercício da pastoral. É belíssimo. Sobretudo na pastoral conjugal. Na pastoral pré-matrimonial. Gente, às vezes você vê uns namorados que você diz, que faço? Eu falo ou não falo? Eu não sei. Eu tenho uma prima minha que tem 43 anos. É autônoma em tudo. E tem um namorado de 32. Eu cada vez que vou na Colômbia e ela me convida a jantar ou almoçar, eu digo, eu falo ou não falo? Meus pais fizeram 50 anos de casamento este ano. Eu falei com ela. Convidei ela a jantar. Vamos jantar os dois sozinhos. Quero te falar uma coisa. Você com 43 anos já é uma mulher independente, autônoma. Quando você está com esse rapaz, que também é um profissional como você, eu vejo que você é dependente. Até na forma melosa de vocês se tratarem. Meu fofinho. Essa não é você. Você está carente? Estou. Já estou chegando aos 50. Bom, faltam 7 anos para completar 50. Agora você está preparando um casamento que vai levá-la para a destruição. Mas eu preciso dele. Mas ele não precisa de você. Ele precisa da sua posição. É incluída a sua conta bancária. Porque você é uma mulher rica. É poderosa onde está. E além do mais, ele faz parte da sua própria empresa. Você está sendo atrevido comigo. Não, estou te dizendo o que eu percebo. Casou. Eu estive em abril na Colômbia. Casou. Estamos em agosto. Eu acho que não chega ao Natal. Porque tudo está montado em cima desta referência anterior. Uma pessoa que é autônoma e que vende a sua autonomia em função de uma carência. Ali está um problema patológico social muito forte. Muito forte. Isto deve nos levar a descobrir necessariamente que essa realidade, como sentimentos, como experiência, como tudo que você quiser,
para uns e para outros, mas especialmente para este grande Piaget, mesmo que vocês digam que eu sou da New Age, que não sou da New Age, é a harmonia entre a inteligência e a vontade. Revela a vida adulta a nível moral de uma pessoa. Quer saber se uma pessoa está... Já você chegou aqui para me incomodar de novo? Já vou terminar, tranquila, viu? Quer ver uma pessoa madura na vida consagrada? Junte vontade e inteligência. E aí você vai ver opções morais amadurecidas. Que coisa boa! Você quer ver se esse formando está pronto para ir para fora? Olhe para a vontade e para a inteligência. Nada mais bonito do que as pessoas verem em nós a nossa vontade e a nossa capacidade intelectiva. Não estou falando de capacidade acadêmica, não. Vocês perceberam que eu sou tomista, como comecei, eu termino. Os sentimentos estarão presentes nas ações dos sujeitos, porque são investimentos de valor para a nossa convivência e para a nossa socialização. Algumas perguntas que eu faço para vocês, já que vocês me fizeram essa quantidade de perguntas. Primeira, quais são os modelos valorizados pelos nossos formandos hoje? De repente você não é o formador deles, é outro de fora. De repente você não é a formadora deles, é outra de fora. Segunda pergunta que ninguém quer se responder: quais são os fracassos e quais são os sucessos? Há coisas na formação que fracassaram, é normal, que não deram certo, mas também tivemos sucessos. E esses dois devem estar sustentados sempre nos objetivos. Aqui vem a mais delicada de todas, Qual é a qualidade do meio em que eles estão interagindo? Quais são as virtudes e os valores mais presentes da comunidade formativa que eu tenho? Como eles se interagem entre si e comigo? E ainda mais forte, o ambiente que você está criando para atuar é no querer ou não querer? Não quero. Faz um favor, varre a calçada, por gentileza, que está muito suja. Não quero. Isso nem deveria existir. Quando eu vejo a calçada suja, imediatamente eu vou varrer, porque a casa é minha e eu faço parte da casa. Que valores os futuros adultos estamos construindo? Que valores? Que virtudes estão aparecendo em nós que nos levam a perceber que estamos amadurecendo? Impressionante. Por exemplo, o clima moral de um seminário. Ai. O clima moral de uma casa de formação. Ai, meu Deus do céu. O clima moral de uma casa formativa. Como eu percebo isso para reverter o quadro de indiferença por um quadro de atenção, de dedicação, de carinho, de bondade? Às vezes você chega em algumas casas de formação e você sente profundamente um clima pesado, um clima difícil, porque ali não há autonomia moral, não há participação heterônoma e a decisão teônoma não existe. Esse é um drama muito sério. Já que o padre Jonas é salesiano de origem, já que eu estudei com os salesianos, o mais lindo que eu encontrei de Dom Bosco foi esta frase: a mim não me basta que se saibam amados, me basta demonstrar o amor por eles. De que adianta que eu diga que amo os meus formandos
se eu nunca lhe demonstro? De que adianta dizer que eu amo a minha mulher se eu nunca demonstro o meu amor para ela? O amor também nasce nos atos. O amor cresce no agir moral. Esse gesto que não pode ficar para trás, gente. Não comprem bolos o dia do aniversário, é tão superficial. Faça um presente. Você, como formador, motive um presente. Meu Deus, que coisa mais linda quando o presente vem de você. O bolo é uma superfície, é uma estrutura. O presente feito por você modifica tudo. Tudo. Como isso é importante? Estamos virando pagãos. O paganismo espiritual, do qual e ao qual se refere o Papa Francisco, o neopelagianismo do qual falou o padre Wagner ontem, está pairando na nossa vida consagrada. Tem muito padre neopelagiano. Tem muito padre neoagnóstico. Muita religiosa neopelagiana e muito fundador de comunidade neopelagiano. E muitos membros de comunidades de vida neopelagianos. Cuidado, não adianta saber. Se não há atos, esse saber desaparece. Eu espero que cada um de vocês não tenha simplesmente assimilado, senão profundamente se questionado, porque esta noite vou me sentar a avaliar pergunta por pergunta à luz do tema que me foi proposto, o tema da consciência moral. Se a consciência moral não é trabalhada e não é ratificada, ela pode desaparecer e cairíamos na pior de todas as anarquias morais. Quando a consciência desaparece, já ninguém olha para si e muito menos para os outros. Vamos nos esforçar, meus amigos e amigas. Vamos trabalhar acuradamente a formação da nossa consciência para melhorar as nossas intenções e para dar testemunho com os nossos atos morais. Foi um prazer imenso ter estado todos estes 2 dias com vocês trabalhando estes temas. E amanhã nos encontraremos com a graça de Deus a partir bem cedo de manhã para responder a imensa maioria das perguntas. Muito obrigado mesmo, viu?